Bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Que o seu coração se encha de alegria nessa manhã, se encha da presença de Deus, porque Ele tem tanto para nos dar. Mais uma manhã que Deus vem nos treinar. Chega com pão quentinho para nos alimentar. Esse é o nosso Deus, que você tenha uma alegria no teu coração para viver tudo aquilo que Deus tem para viver. E uma das coisas mais bonitas do Senhor é Ele chegar logo cedo aqui para sentar do nosso lado e contar coisas do coração dele. Sabe, você quer conhecer coisas do coração de Deus, né? O Senhor vem aqui para contar coisas do coração dele pro teu coração. Então, alegra o teu coração. E eu quero te convidar nessa manhã para que você também possa começar essa live com palavras de gratidão pro teu Deus. Você sabia que a gratidão, ela libera favor? Quando alguém te agradece, fica muito feliz de algo que você fez, você quer fazer mais e melhor. Nós somos assim. A gratidão, ela libera ativa o nosso sistema dopaminérgico e você fica menos doente. A gratidão te conecta com aquilo que você tem. E a gratidão, sabe a gratidão daquele leproso que voltou? A gratidão que reconhece a origem. A gratidão que pode olhar e não levar as coisas como, tinha que ser assim. A gratidão faz com que você possa aumentar a tua fé e mudar o nível daquilo que você recebe. Então vamos começar essa live agradecendo a Deus. Quais motivos você tem para agradecer? Comece a escrever aí. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que vem nos ensinar. Obrigada pela possibilidade de a gente ter um Espírito Santo que habita em nós. E nós escutarmos a sua voz, temos uma bússola dentro do nosso coração. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque nós estamos no tempo da graça, onde o teu favor nos alcançou. Obrigada porque nós podemos entrar a qualquer momento na sala do trono. Obrigada por cada pessoa que o Senhor colocou em nossa vida. Obrigada porque nós andamos de mãos dadas e ninguém solta a mão de ninguém, porque as tuas mãos estão entre as nossas. Obrigada pelas mulheres de fé, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Obrigada, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a fé. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado a crescer de fé em fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que responde. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ainda acredita e continua acreditando em cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs, a cada manhã. Obrigada pelas suas misericórdias. Você tem motivos para agradecer a Deus. Começa a abrir a tua boca e agradeça. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigada porque podemos te chamar de Pai. Obrigada porque podemos te chamar de Pai, porque não somos mais órfãos. Obrigada porque não somos servos, nós somos amigos. Obrigada porque nós podemos te acessar. Obrigada porque não estamos sozinhos. Obrigada por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem nos equipado, o Senhor tem nos adornado, o Senhor tem nos preparado. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou para fazer parte do teu povo, Senhor, da tua história. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Seja grato, abra sua boca. Eu quero te lembrar que nós estamos na série Não Deixe Deus Sem Resposta. Porque nós estamos lendo as cartas que Deus escreve à igreja.
E quem é a igreja? A igreja não é o que é feito de tijolo. A igreja não é a sua denominação. A igreja é o corpo de Cristo. No original da palavra igreja, no hebraico, quer dizer chamado para fora. Que é quando aparece a primeira vez, né? O chamado para fora. Lázaro vem para fora. Aqueles que ressuscitam. Aqueles que têm vida nova. Aqueles que são chamados pelo Senhor. Então, igreja é aquele que faz parte do corpo de Cristo. Aquele que já conhece Cristo. Aquele que quer andar com Ele. Então, eu quero te falar que Deus ele escreveu uma carta para mim e para você. Às vezes você fala, mas Deus não fala comigo, Ele só fala com a Fernanda, né? Deus ele fala, e eu quero contar, eu já falei para vocês. Deus nunca apareceu para mim e falou assim, ô Fernanda, entendeu? Nunca. Ontem mesmo eu tava contando para uma amiga, né, sobre uma conversa que eu tive com Deus. E ela falou, Fernanda, como é essa conversa com Deus? Como é essa conversa com Deus? É um pensamento. Como você sabe se é o seu pensamento ou Deus falando? Né? E eu disse pra ela, sabe, tá? Eu sempre quis escutar Deus. E eu fui me... E às vezes, gente, eu quero que Deus fale e Ele não fala nada. Mas é essa sintonia, né? Que não tem a ver com uma fala, ô Fernanda. Não é assim. Não é assim, Deus nunca fez assim comigo. Ele faz assim para algumas pessoas que escutam audível. Nunca aconteceu isso comigo, né? E a maior parte das vezes que eu sinto Deus falando comigo é quando eu entro em oração. E Deus, ele tem um treinamento para mim mudar de nível. É uma forja. E como eu sei que é Deus? Porque eu estava numa direção totalmente diferente no meu pensamento. Não é uma construção lógica do meu pensamento. Há uma interrupção, né? Como quando eu estava reclamando e aí me veio, escreve num papel seus dons. E eu continuei reclamando e Deus disse, lembra, Ele me trouxe a memória. Me vem um pensamento. Não é que Deus fala, Fernanda, entendeu? Não, me vem um pensamento. Lembra de quando você nasceu? Eu estava em oração, não estava fazendo, eu estava voltada a Ele, falando com Ele. E Ele me corta, né? Eu estava falando uma coisa muito diferente, né? Como Madalena. Normalmente você está perguntando coisas, pedindo coisas, e aí você é interrompido por aquela fala do Senhor. Mas Deus também fala comigo na palavra. Fala com você na palavra. Deus quer falar com você hoje. E Ele escreveu uma carta para nós. E eu já disse para vocês que eu não estou falando de escatologia, nós estamos em Apocalipse, mas eu estou falando aquilo que nos chama atenção para a gente não deixar Deus sem resposta, porque aqui nós vamos olhando para o coração de Deus e aquilo que importa para Ele. E nós já estamos finalizando, né? Nós já estamos finalizando as cartas. Hoje, então, nós estamos no capítulo 3 de Apocalipse. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida,
Mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui nessa carta é que quando Jesus ele se apresenta, né? Ele está se apresentando, ele está falando com João aqui. Quando ele se apresenta, e aqui ele diz, né? Ele se apresenta assim. Estas são as palavras daquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas, né? Então, Deus tem 7 espíritos. Lembra que o número 7 na Bíblia, ele quer dizer a perfeição, a totalidade. Então, aqui ele está falando que ele vem plenamente. Aqui ele vem plenamente, cheio do Espírito. Por que ele se apresenta assim? Lembra que a forma como Deus se apresenta também tem a ver com a necessidade daquele povo. Então aprenda isso. A forma como Deus vai se apresentar a você muitas vezes tem a ver com a necessidade que você tem naquele momento. Então muitas vezes você vai conhecer um Deus da provisão. Porque naquele momento você precisava do Deus da provisão, que sentasse e dissesse, eu cuido de você no detalhe. Mas tem outros momentos que você vai conhecer o Deus que precisa ser firme com você e falar, bora, levanta, anda, pega a tua maca. Entende? Porque você precisa de alguém que te faça caminhar. Pensa no seu filho, nas pessoas, né? Eu hoje lidero aí, né? 80 mulheres, 80 líderes do Mulheres de Fé. Para cada uma, e em momentos diferentes, elas conhecem uma parte da Fernanda. Não é que eu finjo que sou uma, não, mas é porque elas me chamam para esse lugar, porque é a necessidade delas naquele momento. Tem hora que eu vou acolher e tem hora que eu vou falar, levanta e anda, não é hora de mimimi. Você precisa estar posicionada. Entende? Deus, ele é um líder. E ele vai mostrar que cada vez que ele se apresenta de uma maneira, ele também vai falar da necessidade daquele povo daquela maneira. Então, ele está falando de uma necessidade que Sardes tem. E aí, olhe para você, de estar com a plenitude do Espírito. E aí ele fala uma coisa muito importante. E que é muito do nosso tempo. Ele diz, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortalece o que resta e que estava para morrer. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Por quê? Porque muitas vezes, e nós estamos num tempo onde parecemos e achamos que estamos vivos, mas estamos mortos. Parecemos que estamos vivos. Agora eu vou te dizer, você tá cheio de pessoas que parecem que elas estão perto de você, mas elas estão no celular, elas estão longe. Parece que ela tá viva, mas ela tá que nem zumbi. A gente agora na reunião da liderança, uma das mulheres contou que tinha um menino ontem atravessando a pista de fone, como se ele fosse um zumbi, sem olhar o que tá acontecendo. A maior parte dos acidentes hoje acontecem por causa de celular. Parece que tá vivo, mas tá morto. Tá desconectado. Quantas vezes dentro do seu casamento parece que tá vivo, parece que você tem um casamento, mas tá morto. Porque você não tem o fogo do Espírito. Porque você não sente o amor, porque você não sente a intenção, porque não tem aquela comunhão do casal. Eu vivo ali, eu troco os dias, mas eu não vivencio um casamento de verdade. Quantas vezes você acha que as coisas estão vivas, mas elas estão mortas? Ele está dizendo algo muito importante para nós, cristãos, porque ele não está dizendo isso aqui para aqueles que não conhecem a Deus. Ele está dizendo isso aqui para a igreja. Para mim e para você. Ele está dizendo quantas vezes você é correto. Você tem a doutrina, você estuda e sabe tudo da Bíblia. Mas não queima com o Espírito Santo. Está morto. Você acha que você está ali, ele fala assim, eu conheço as suas obras e elas não são perfeitas aos meus olhos. E a Bíblia diz que há obras
que são consideradas madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno. E há outras obras que são consideradas ouro, prata e pedras preciosas. Qual é a diferença? Madeira, palha e feno. Quando vem o fogo, some. São aquelas que você fez obras. Você fez obras, mas você fez porque tinha que fazer. Porque quando o fogo vem com madeira, palha e feno, na madeira, palha e feno, queima tudo. Porque essas obras não foram movidas pelo fogo. Fernando, não tô entendendo nada. Tem um monte de coisa que a gente faz porque a gente acha que é certo. Não porque a gente faz, porque de fato a gente tá inteiro querendo fazer aquilo. Tem um monte de coisa que a gente faz, inclusive porque a gente quer estar bem na fita. E aí, inclusive, por isso você cobra o outro. Sabe? Sabe aquela mãe que cuida, mas que ela fala assim, sabe? Que eu não fiz minha unha pra fazer isso. Eu abandonei tudo que eu tinha pra fazer isso. Ela cobra. E aí a sua sensação é que você não recebeu nada. Porque você entrou num lugar de dívida. E muitos de nós fazemos e cobramos a Deus, inclusive. E dizemos, olha tudo que eu fiz, Senhor. Eu sou uma pessoa correta. Olha tudo que eu resolvi, olha tudo que eu fiz. E toda vez que eu tô fazendo isso. E eu tô na minha justiça própria, na minha meritocracia, madeira, palha e feno. Deus tá dizendo, ó. Sabe igual Casa dos Três Porquinhos? O lobo sopra, vai embora. Mas aqui não é o lobo, não. O espírito vem e ele não encontra que foi movido pelo espírito. Talvez foi movido pela sua carência, de que você precisava ser prestativa, boa, fazer as coisas. Talvez foi movido pelo seu orgulho, porque você sentia que você podia fazer mais e achava que tinha que fazer mais. Ou às vezes foi movido pelo teu juízo próprio, que você fala, não, preciso fazer. Então ele tá dizendo assim, esses, eu tô olhando pra você. E você acha que você tá vivo. Mas você tá morto. Sabe o que é morte para Deus? Morte para Deus é estar desconectado, é separado dele. Sabe, eu tenho... Quando você compra um buquê de rosas, elas parecem que estão vivas, mas estão mortas. Porque elas estão desconectadas da raiz. Quando você está desconectado da raiz, quando você está desconectado da essência, parece que está vivo, mas está morto. Sabe aquele dia que você passa os dias, você está até maquiada, você está fazendo as coisas, mas você está desconectada de você. Você não sabe nem quem você é. Você continua pondo a mesa, você continua fazendo as coisas, mas você está desconectada do seu marido. Pessoas mortas, casamentos mortos. Você sabe tudo da Bíblia, vai à igreja, mas não queima mais pelo Espírito Santo. Não é movido pela raiz. Cristãos mortos. Ele diz, cuida. Porque tem ainda um fundinho aí, que ainda não morreu. Você veio para a live do Mulheres de Fé. Você ainda tem algumas buscas. E sabe, eu aprendi algo muito precioso, porque aqui ele está falando sobre aqueles que se parecem cristãos. A aparência é de estar vivo, mas estão mortos. Ele está falando de doutrinas corretas, mas estão mortos. E às vezes você está julgando os outros, você está olhando para os outros, você acha que você é ótimo, mas está morto porque não queima. Não queima no Espírito Santo. Você não tem vontade de estar na presença de Deus. E eu aprendi algo ultimamente que diz que quando você escuta a palavra e você não põe em prática, é ali que você endurece o seu coração. Como o nosso coração fica endurecido então?
Aqui nós estamos falando de pessoas que elas estudaram a palavra. A igreja de Sardes era uma igreja que estudava a palavra, mas sabia intelectualmente e não na prática. E não na prática. E aí, você acessa um lugar, mas não exercitou. Eu vou te dar um exemplo que me veio quando eu aprendi isso. O que me veio na cabeça é, imagina que quando você está escutando uma live, você está ouvindo uma pregação, você abriu a Bíblia e você aprendeu coisas da Bíblia. Quando você está recebendo, sabe o que você recebe nesse momento? Tijolos. Você é equipado com tijolos. Mas se você não pega esses tijolos e começa a construir, esses tijolos vão sendo depositados na frente da tua casa. Agora imagina que tem tijolos na sua casa, que você não fez construção nenhuma. Sabe o que começa a acontecer? Não entra mais luz. Depois você não sai mais de lá. Depois você tem uma casca, você tem montanhas de tijolos, sem construção nenhuma. Por isso que Jesus, ele fala, se você escuta a minha palavra e não põe em prática, você não é digno de mim. Como nós estamos colocando em prática? São 7 cartas. Já foram 4. Nós estamos na 5ª carta. Você tem colocado em prática cada uma delas. Cada uma delas. Quantas pessoas disseram, Fernanda, eu tô demorando para ler o teu livro, sabe por quê? Porque cada capítulo eu preciso pôr em prática. Pôr em prática. Eu preciso pegar aquilo que Deus me deu e eu não empilhar tijolos na frente da minha casa, fazendo grandes muros e endurecendo meu coração. Eu preciso fazer construções. Ele está dizendo, você não está construindo. E o que você está construindo é pro teu ego. Não é movido pelo meu espírito. O que você está construindo é pela tua carência. Não é pelo meu propósito. Você está fazendo por você e não comigo. A finalidade da fé é o relacionamento. Deus quer se relacionar com você. O que mantém um casamento vivo é se relacionar. É olhar nos olhos. É perdoar. É escolher de novo o outro. É pegar na mão. É dizer, eu tô com saudade. Não adianta. E eu me lembro, né, quando eu namorava o João. E era um aniversário dele, né? Era aniversário do João e eu sempre gostei muito de aniversário. E ele não liga muito para aniversário. E ele morava no Rio de Janeiro. E não fazia nenhuma questão de eu ir no aniversário dele. Porque para ele era só mais um dia. E eu lembro que eu peguei e levei uma churrasqueira na mala. Eu levei uma churrasqueira elétrica na mala. E fui. E eu lembro que ele foi me buscar no aeroporto. E nós pegamos um ônibus para ir na casa dele. E ele deu lugar para uma senhora no ônibus. E eu olhava para ele e eu pensava, cara, ele é o melhor, cara. Olha que ser humano. Eu sempre admirei meu marido enquanto ser humano. Que ser humano incrível. Mas eu pensava, não me adianta um ser humano incrível que não me ama. Eu posso admirá-lo como um ser humano incrível. Mas se ele for frio e não me amar, eu não vou poder me relacionar com isso. E eu lembro então que eu levei a churrasqueira porque eu fui determinada a botar fogo literalmente no nosso relacionamento, a me reconectar. E eu lembro que a hora que eu tirei a churrasqueira, ele falou, não acredito, vai fazer
fumaça no apartamento. E ele foi comprar as carnes, porque ele era um homem bom, né? Ele não foi me frustrar, ele foi comprar carne, porque eu tinha levado a churrasqueira, mas muito a contragosto. Quando ele viu que não fez fumaça, que foi legal, que nós fizemos um churrasco de aniversário, ele foi quebrando. E aí eu me lembro que nós estávamos sentados assim e eu cochilei, né? Eu cochilei. E a hora que eu acordei, ele tava olhando pra mim. E aí quando eu vi ele olhando pra mim, de novo, com um olhar não só bom, mas apaixonado, eu pensei, ele voltou. O Senhor tá dizendo aqui, há ainda partes em você que não morreram. Ainda há uma busca em você que não morreu. Ele tá falando, atente-se. Esteja atento. Não se distraia com as coisas corriqueiras. Não se distraia com as milhões de tarefas. Não se distraia olhando para tudo que você precisa fazer. Não se distraia. Esteja atento, porque aonde você coloca a sua atenção, você está colocando a tua energia. Foco não é só um facho de energia, é uma direção aonde você está direcionando aquilo que importa para você. Esteja atento e não deixa morrer. Não deixa morrer. Ajoelha e volta a falar com Deus. Volta a falar com Deus. Pegue os seus tijolos e fala, Deus, me ensina a construir. Você disse que precisa dar outra face, eu não sei fazer isso sozinha, me ensina. Você disse que eu devo ser manso e humilde de coração, me ensina, pega no meu coração, faz o barro de novo, me ajuda. Chama por auxílio. Volta a queimar. Volta a queimar. Peça para que o Espírito Santo, ele se apresenta, é o 7 Espíritos, a plenitude do Espírito. Porque nós estamos muito corpo e mente, mas talvez o seu espírito está apagado. Por isso você não tem vontade mais de nada. O teu espírito está apagado, por isso você não enxerga as coisas espirituais, parecem loucura para você. Fala, nossa, essa pessoa tá meio tantã. A Bíblia diz que os espirituais discernem os espirituais, os que não são espirituais não discernem, nem enxerga. Tem coisa que você parou de enxergar. Ele fala, volta, Sardes. E aí ele fala uma coisa linda, né? Porque lembra do feedback, ele mostra quem é o vencedor. Ele diz, ei, você que não ficou contaminado. Você que não deixou endurecer o teu coração. Porque só tem 2 vias, ou você amadurece ou você endurece. Em tudo é assim. Se você não amadurecer profissionalmente, você vai endurecer. Se você não amadurecer no seu casamento, você vai endurecer. Se você não amadurecer na sua fé, você vai endurecer. Não existe outro caminho. A diferença é que quando você amadurece, você trabalha dentro de você e aquilo vai te transformando. E você vai se tornando alguém maior, mais trabalhado, mais manso. A palavra manso quer dizer acostumado à mão. Quando você pega os tijolos e começa a fazer muros, a empilhar conhecimentos, a empilhar créditos e afazeres de tudo que eu fiz por você, você faz muralhas que impedem você de se relacionar com você mesmo, com o outro, com Deus. Mas ele diz os vencedores, aqueles que amadureceram na fé. Estes vão andar ao meu lado. Dá uma olhada na cena, gente. A hora que eu ouvi isso,
Eu liguei para uma amiga e falei para ela, Daya, você tem noção que você vai andar do lado do Senhor? Eu já vi a cena. Sabe por quê? Porque hoje nós andamos atrás do Senhor. Nós andamos nos passos, nas pegadas dele. Mas ele está dizendo que é o vencedor aqui. Ele vai levar para andar ao lado, num lugar de honra. Num lugar de honra, quem anda ao lado é o amigo, é aquele que se relaciona. Não é você só fazer o que Deus quer, achando que você está cumprindo, sem se relacionar com Deus e conhecer o coração dele. Não é você marcar o seu checklist de boas obras sem você ter tempo de amar o Senhor. Aí você vai ser Marta e não Maria. Mas os vencedores, ele vai dizer que são os amigos, vão andar ao lado dele. E ele dá a letra, né? Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. E aqui, o vestido de branco, a Bíblia ela fala sobre duas vestes. Ni, passa esse caderno para mim, que eu quero citar os versículos que eu anotei aí. Ele fala sobre duas vestes. Quando você é aquele que foi salvo, aquele que aceita Jesus, aquele que é batizado, a Bíblia diz que você recebe vestes novas. Em Gálatas 3:27, todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, a primeira veste que você recebe é você estar vestido de Cristo. É aquilo que eu falo de Jacó, né? Jacó não era para ele receber a herança, ele põe ali a pele de cordeiro e o pai fala, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Deus agora ele fala, a voz é da Fernanda, mas o cheiro é de Cristo, porque você está vestido com as vestes de Cristo. Que lá em Gênesis, voltando lá em Gênesis, ele já fala, ele te cobre de todo pecado. Adão e Eva, eles estão cobertos ali com folhas de figueira que fala de justiça própria. E o próprio Deus pega uma pele de animal, que é a prefiguração de Cristo, e os cobre com pele de animal. E ele já está dizendo, é Cristo que vai te cobrir. É Cristo que vai te dar as vestes. É Cristo. Nós somos cobertos de todo o nosso pecado é coberto por Cristo. E essas são as nossas vestes novas. Quando Jesus ele estava no barco indo para Gadara, vocês lembram que ele está dormindo no barco? Ele está dormindo no barco. E aí começa aquela tempestade. Pedro acorda Jesus e fala, você não se importa, você tá aí no seu travesseiro e não se importa que a gente morra. E Deus vai lá, né? Jesus vai lá, calma o mar, manda a tempestade embora, vira pra eles e fala, ô, homem de pouca fé. E aí ele chega do outro lado e é Gadara. Tem um homem do outro lado que parece vivo, mas está morto. Aquele homem, ele anda, ele perambula, ele estoura correntes, ele anda entre os mortos, ele tá pelado. A família dele, ninguém consegue controlar aquele homem é violento, aquele homem se automutila, aquele homem não pensa mais com a própria cabeça. Hoje, nós vemos pessoas zumbis que não pensam mais com a própria cabeça. O ChatGPT responde elas para todas as coisas, para que elas não exerçam pensar. Pessoas que estão olhando para baixo e que já não enxergam mais o outro. Pessoas que estão tão feridas que qualquer um que toca nela, ela grita, ela briga. A tempestade que tinha acontecido era para parar Jesus, porque sabia que ele estava chegando lá, naquele lugar. E a hora que ele chega, o homem que estava lá, loucaço, vê que é Jesus. Porque os espíritos maus estavam nele, ele se ajoelha e fala, vai embora, porque veio aqui me atormentar. E aí pede para que Jesus não tire aqueles espíritos. Ele pergunta qual é o seu nome, ele fala, Legião. Aquele homem estava carregado de morte. E Jesus, então, expulsa todos aqueles demônios.
E a palavra diz que aquele homem, então, está sentado. Ele que não tinha paciência, ele que não parava de perambular, aquele homem estava assentado, em perfeito juízo, com vestes novas. Da onde que veio a veste? O travesseiro de Jesus, ó Jesus levando. Já era a veste que Jesus estava deitado em cima da veste para vestir aquele homem. Para trazer como símbolo de que nós vamos ter vestes novas. Quando você tá ali e recebe Jesus, você para de ficar agitado com tudo. Você se assenta, porque Ele já conquistou para você. Você fica em perfeito juízo, porque agora você enxerga. Você não olha só para as circunstâncias, você vê de drone. E você tem vestes novas. Mas aqui em Sardes, ele está falando de uma segunda veste do vencedor. Que em Apocalipse 19 diz que nós temos a roupa de linho finíssimo, que são feitas pelo ato de justiça dos santos. Essas vestes aqui de Sardes não são só a primeira veste, que são as vestes de você estar vestido de Cristo. Ele está dizendo que em todas as obras que você fez, estes que são vencedores, que não fizeram por orgulho, mas fizeram junto com Cristo, teceram as boas obras, teceram as vestes. O céu está dado para nós, a salvação está dada. Ele diz, de maneira nenhuma eu vou riscar você do livro da vida. Mas e por causa da nossa salvação agora, nós pisamos nas boas obras que Ele já preparou para nós. Você ganha de Deus o avião. Mas aqueles que não guardaram o avião na garagem, ou que ficaram se exibindo, andando de avião e fazendo selfie. Aqueles que pegaram as pessoas, coloca as pessoas dentro. Vamos levar, porque elas precisam de hospital. Vamos, bota as pessoas no avião aqui, porque eu vou levar elas, porque vou levar essa turma aqui, porque elas precisam ir fazer missão naquele lugar. Você que usou o que Deus te deu para construir o reino de Deus, está tecendo vestes de linho finíssimo. Você tem uma veste ainda superior. E estas vestes de você que não viveu uma vida auto-voltada, olhando para o seu umbigo, nascer, crescer, pagar conta e morrer. E quando dá comprar o carro novo, fazer a viagem, tá bem na fita. Você que não viveu para você, no teu umbigo. Mas você que viveu para estabelecer o plano de Deus aqui na terra. Esse vencedor andará comigo. Do meu lado, vestido de linho finíssimo. E eu o confessarei ao meu Pai. E eu o confessarei. Eu lembro que um dia a Maria Torres, que é uma grande amiga minha, professora da FGV, coordenadora de inovação da FGV, super premiada, ela disse um dia para mim, Fernanda, o mais importante não é você conhecer pessoas importantes. O mais importante é eles te conhecerem. Eu não quero conhecer o Neymar. Eu quero que o Neymar me conheça. Uma coisa é você conhecer Cristo. A outra coisa é você ser citado por Ele. Ele vai chamar o teu nome com o nome de honra. Ele está dizendo, eu vi você fazendo, Cris. Eu vi você lá, entregando a sua vida. Márcia. Eu vi Jéssica. Eu vi Valéria. Eu vi que você não fez por você e pra você, amar. Eu vi. Eu vou chamar o teu nome aqui. Porque o teu nome é um nome de honra, Ana. Você vai andar do meu lado. E eu vou falar de você. Você já pensou? Você ser assunto na mesa de Deus? Não é sobre as pessoas. Eu fui no churrasco nesse fim de semana na casa de
uma amiga minha. E eu voltei e eu vi, o João tava fazendo uma brincadeira, né, com um homem que tava lá. E eu falei, respeita o pastor. Brinquei assim com ele, né? Aí a gente entrou no carro, ele falou, eu não sabia que ele era pastor. Eu falei, nem eu, né? Eu não conhecia ele. Mas me falaram que ele é pastor. E eu falei, ele já veio me chamando pelo nome, como se eu fosse muito conhecida dele, né? E aí o João me disse, mas é que você é famosa. E na hora eu pensei, né? Porque de fato aquele senhor veio conversar comigo, já me chamando pelo nome, parecia que ele me conhecia. E aí eu voltei pensando, importante é aquele que Deus vai chamar pelo nome. Aquele que Deus vai citar, esse aqui é meu servo bom e fiel. Esse aqui, eu quero chamar o nome dele. Que você queime, não para viver uma vida de tarefas, de obras até boas, mas que são tarefas. Que você volte a viver. Que você pegue o restinho de fé que há no teu coração e peça para que o Senhor se relacione com você. Que você pegue o restinho de vontade que você tem de estar perto de Jesus de verdade. E não porque você foi ensinada. E peça para o Senhor se aproximar de você. Ele está falando, pega o restinho que não morreu. Não deixa morrer. Porque senão a hora que eu chegar você vai se assustar. Vai ser como um ladrão. Como o fariseu. Que sabia tudo da lei. Era o cara. Mas se assustou quando Jesus chegou. E não o reconheceu. Que você escolha não ser essa. Que você escolha não ser esse. Que você seja um vencedor. Para que na hora que Jesus chegar, ele dê o braço assim pra você, ó. Ai, que chique. Vai dar o braço assim, ó. Vocês vão andar bem bonitão assim na fita. E ele vai falar, pai, isso aqui é a Ana. Isso aqui é a Cris. Amém? Amém. Que o seu coração seja um coração vivo. Não aceite ser uma pessoa zumbi. Não aceite ter um casamento zumbi. Não aceite ser uma mãe zumbi ou uma mãe de filhos zumbis. Não aceite ser uma cristã zumbi. Meio viva, meio morta. Seja vivo. 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 Um beijo grande. Uma alegria. Tenha uma semana cheia de vida verdadeira. Que o Espírito Santo queime você. Que você faça da melhor maneira possível. Você que é de Botucatu. Nesta quinta-feira teremos a nossa formação de intimidade com Deus. Nessa quinta-feira, na Casa dos Meninos, você pode fazer parte. Nós começamos já a nossa formação. Todas as cidades já começaram. De Botucatu é nessa quinta-feira. Eu não sei qual é a tua cidade, mas que você também esteja numa formação que nós preparamos esse ano todo para você crescer em intimidade com Deus. Tá bom? Na sua cidade tem uma formação gratuita para você crescer em intimidade com Deus. E o tema que nós vamos aprofundar nesse mês é: intimidade é intransferível. Ninguém pode fazer isso por você. Que você assuma o seu lugar. Um beijo.